Amém, pessoal? Então, mais uma vez, sejam bem-vindos. Eu me sinto muito à vontade com os nomes que aparecem aqui, né? Eu me sinto muito em casa, eu me sinto muito em família. Então, assim, eu não vou ficar com reservas para poder falar o que Deus tem para falar para você nessa noite. Eu queria que você ficasse ligado até o fim, porque eu queria que o Espírito Santo vai te escandalizar nessa noite. Ele vai te deixar de boca aberta, né? Ele tem o sobrenatural para as nossas vidas. Eu vou ler aqui uma passagem para vocês, para a gente começar dentro da palavra. É bem conhecida essa passagem, mas eu quero tirar algo do profundo da letra para poder entregar para você debaixo daquilo que o Espírito Santo nos orientou. Amém? 2 Samuel capítulo 12, do versículo 1 ao 7. Irmãos, a despeito da gente ignorar, as leis, elas existem, né? Não é porque você não conhece todo o Código Penal brasileiro que o Código Penal não tem vigência sobre a sua vida. Independente de você conhecer o Código Penal brasileiro ou não conhecer o Código Penal brasileiro, as leis do Brasil, elas valem para você. Então, se você infringe qualquer lei dessa, você é punido por causa dela. O nosso Deus é um Deus de governo, né? Ele é Deus de governo, é um Deus de reino, né? Ele é um Deus de reino, Deus tem o seu reino, né? Então Deus é um Deus de governo. E o reino de Deus, a despeito do que a gente aprendeu durante muito tempo, o reino de Deus ele não tem a ver com o céu, né? O céu foi um lugar que ele escolheu para habitar, mas não é o reino de Deus. O reino de Deus não é o céu. O céu é a sua morada, é uma coisa, o reino de Deus é outra. O reino de Deus é todo lugar onde a vida de Deus corre. Então, todo lugar onde a vida de Deus corre é o seu reino. Então, a lei de Deus ela é válida para tudo aquilo que ele criou. Quando Deus libera a sua lei vale em todo o lugar que a sua vida passa. Então, as leis de Deus, ela não tem a ver com você conhecê-la ou não conhecê-la. Se você conhece as leis de Deus, que bom, cuide dela, guarde-a. Se você não conhece a lei de Deus, eu te aconselho a buscá-la, a procurar conhecê-la, a estudá-la. Dedica a sua vida a estudar as leis de Deus. Por quê? Porque tudo que é criado, ou tudo que nós vivemos, trabalha debaixo dos princípios dessas leis. Nada foge dessa lei. O próprio Satanás não pode fazer nada contra a lei de Deus. Ele se submete à lei de Deus. Tanto que Jesus diz assim, olha, todas as coisas passarão, mas a minha palavra não passará. Ou seja, os mandamentos, os princípios, as leis de Deus, elas não passam, né? Elas continuam operando sobre toda a criação. Então toda a criação está sujeita à lei de Deus, está sujeita aos princípios de Deus, está sujeita aos mandamentos de Deus. Então, independente de você conhecer esses princípios ou não, você está debaixo dessa lei, da lei do Criador, dos princípios do Criador. Por exemplo, vamos falar da lei da semeadura, né? A lei de Deus da semeadura. O que plantar, vai colher. O que semear, colherá. Então isso é um princípio, isso é uma lei, tá? Quando você conhecendo essa lei ou não conhecendo essa lei, ela é real, ela existe, tá? Tudo que você planta, você colhe. Tudo que você planta, você colhe. Isso é um princípio. Quando você planta no reino, e quando eu falo planta, presta atenção, só para ampliar seu entendimento, quando eu falo planta no reino, por isso que é importante você entender céu e reino de Deus, são coisas diferentes. Quando eu falo planta no reino, eu estou falando tudo o que você faz de maneira aleatória. Por exemplo, todas as palavras que você lança, ela vai para algum lugar. Ela atinge alguma coisa, né? Se ela não atinge a vida de alguém, a própria Bíblia, foi o Salomão que escreveu em Provérbios, ele diz para cuidar do que você fala na sua câmara de dormir, porque os pássaros levam para o coração do rei. Ou seja, não tem nada oculto. Você fala escondido no teu quarto e essa palavra ela cria poder no reino e ela atinge alguma coisa. É assim que funciona a palavra profética. É assim ou não é assim? Né? Está escrito que a morte e a vida estão no poder da língua. Ou seja, a palavra falada, ela cria uma autoridade quando solta. Quando você joga isso para o reino, ela cria vida e ela gera algo ou ela destrói algo. Ela dá vida para algo ou ela tira a vida de algo.
Então é importante você entender que você tendo ciência ou não tendo ciência das leis de Deus, você está debaixo delas. Então muita coisa a gente colhe na vida sem saber nem que plantou, tá? Muita coisa a gente colhe que retorna para nós que a gente nem sabe que a gente lançou fora, né? Que a gente jogou fora, né? Baseado nesse princípio da lei do retorno de Deus, de o que você planta, você colhe. Baseado nisso, tem coisas que estão voltando para a sua vida que você lançou na vida de alguém, você nem sabe disso. Por quê? Porque o reino de Deus, ele pega essas coisas e devolve para você, tá bom? Então, o que Davi tem a ver com isso? O que aconteceu aqui tem a ver com isso? Então, deixa eu contextualizar você. Lembrando que o ponto de partida de tudo que eu falo é a construção de Jesus em você, tá bom? Só lembrar disso. Isso é importante. Toda live eu vou falar isso, todo estudo eu vou falar isso, toda minha postagem eu vou falar isso, tá? O ponto de partida é, a Bíblia diz que de glória em glória nós somos transformados na imagem de Jesus, como que pelo Espírito, né? Refletindo Jesus como espelho, como que pelo Espírito. Então nós está sendo moldado Cristo em nós. Então partindo desse princípio, tá? Deus está trabalhando alguma coisa na nossa vida. E a gente precisa estar atento para o que Deus está trabalhando na nossa vida. Eu vou falar de uma área hoje, uma só, né, que de repente você nem está vivendo isso, mas vai servir para você para alguns dias para frente, vai viver para alguns dias do seu passado que você viveu, ou vai viver para alguém que está na sua volta, mas vai servir para você. Primeiro, deixa eu contextualizar você do que eu estou falando aqui. A Bíblia diz que nos tempos das guerras, Davi, ao invés de guerrear, Davi ficou na janela, foi para a janela, e ele chegando na janela, ele viu a mulher de um dos generais seu, dos homens de guerra seu, né, que era Urias. Então ele olha pela janela, ele vê Betseba tomando banho, e ele fica apaixonado por ela, e ele deseja ela, e aí ele manda buscar Betseba, ele engravida Betseba. Quando Betseba avisa para ele que ela está grávida, ele precisa tomar uma atitude. O que ele vai fazer agora por causa do grande escândalo de que ele teria engravidado a mulher de um dos seus generais? O que ele faz? Ele manda buscar Urias, embebeda Urias, manda Urias ir para casa, e aí para todos os casos foi Urias que teve relação com ela e o filho seria de Urias. Não dá certo esse plano, ele vai para o segundo plano, plano B. Qual o plano B? Ele manda uma carta para o fronte de guerra e manda colocar Urias na frente da batalha, porque todos que iam de frente para a batalha certamente morriam. Então ele acaba matando Urias para ficar com a mulher do cara, mulher de Urias, a Betseba. E ele pensa que passou despercebido, de que nada está acontecendo, mas ele plantou, amém? Ele plantou. O que ele fez? Ele plantou, ele lançou através de uma ação, ele lançou uma semente no reino, mas ele está achando que nada ia acontecer. E aí, um belo momento, Deus manda Natan, que era o profeta da época, ir falar com Davi. E aí Natan chega para Davi e conta uma alegoria para Davi, conta essa história que nós lemos para Davi. Davi tinha um homem, papapá. Davi se indigna e como rei, ele tem que decretar a sentença, ele decreta a sentença e manda matar o abençoado que pegou a ovelha do vizinho. E aí Natan diz para ele a frase que nós lemos aqui, tu és esse homem, tá? Então eu precisava contextualizar você disso tudo para falar de alguns pontos importantes, Ele envia Natan para confrontar Davi é confrontado por causa dessa história toda que nós lemos aqui agora. E tem muita coisa para ser tirada de tesouro dessa mensagem, mas eu quero falar de uma coisa específica, né? Davi plantou, Davi deveria colher. Natan foi avisar dessa colheita. Natan fala, olha, por causa disso, o teu reino, por causa disso, os teus filhos vão sofrer, essa coisa toda. Ele dá decretos para Davi, inclusive a filha de Davi é violentada, um filho de Davi mata o outro filho, esse filho de Betseba, que esse primeiro, morre, né? Ainda bebê, ele chora, aquela coisa toda, mas não adianta, Deus tirou mesmo, e aí depois vem Salomão, o filho de Betseba. Mas o que eu quero trazer para você nessa noite? Eu estou correndo exatamente porque eu preciso entrar no que Deus falou a partir disso aqui. Olha que coisa interessante. Davi comete um pecado muito sério, ele comete algo muito grave, né?
E a diferença entre Davi aqui e Saul, que também foi um rei, que também pecou diante de Deus, é que Saul, ele tentou justificar o seu pecado e Davi reconheceu, Davi admite. Davi fala assim, não, eu pequei contra ti, realmente eu fiz isso e tal. E essa é a diferença, tá? Eu não estou aqui para poder acusar Davi de nada, né? A minha intenção aqui não é julgar Davi por causa do seu erro, mas a minha intenção aqui é mostrar para você um detalhe muito importante. Essa semana eu coloquei uma postagem no Instagram, né, o pessoal até curtiu bastante, mas eu nem esperava que ia dar essa repercussão toda, deu, abençoou muita gente, eu fico feliz por isso, mas eu só quis compartilhar algo que eu vivo, a partir daquilo que Deus está construindo em mim, tá bom? E eu quero compartilhar isso com você para que ajude você na construção do caráter de Jesus na tua vida. Eu preciso que você creia nisso, tá? Que Deus está trabalhando o caráter de Jesus na sua vida, tá? E aí, como é que eu vejo essa situação? De que maneira eu vejo essa situação? Como é que Deus me mostrou essa situação? Toda vez que Deus tenta falar com você alguma coisa e você não consegue ouvir, Ele vai te mostrar, tá? Toda vez que Deus tentar falar com você alguma coisa e você não conseguir enxergar, porque o próprio Davi em alguns momentos disse assim, Senhor, me mostra meus pecados ocultos, né? Davi estava sofrendo muito, ele estava com osteoporose, os ossos, aquela coisa doendo, ele não sabia nem porque estava sofrendo aquilo e ele questiona a Deus. Por que eu estou sofrendo isso, Deus? Por que eu estou sofrendo isso? Me mostra qual é o pecado escondido. Então, irmãos, tem coisa na nossa vida que por causa da nossa imaturidade. E veja bem, quando eu falo imaturidade, eu não estou te chamando de infantil, são coisas distintas, tá? Quando eu falo de imaturidade, eu falo do nível de consciência de Deus. Porque se pegar o nível de consciência que nós temos, baseado no nível da eternidade, todos nós somos imaturos. Amém, queridos? Não tem ninguém maduro aqui, não tem o super pô, não tem, tá? Não tem o super nada aqui, né? Todos estamos em níveis diferentes de imaturidade. A questão é o nível de conhecimento. Como disse o Senhor Jesus, e conhecereis a verdade vos libertará. Ou seja, o conhecimento da verdade vai quebrando cativeiros e você vai aumentando o nível de maturidade. Então, quando Deus tenta falar com você e você não escuta, Ele vai tentar te mostrar, tá? É assim que funciona, pelo menos comigo. Ele tenta falar a primeira vez, eu não estou enxergando o meu mal. Veja bem, Deus não fica apontando o mal dos outros para você. Isso não é bíblico, tá? Deus não fica mostrando o mal dos outros para você, tá bom? Ele tem mais o que fazer. Tá? Se por acaso ele perceber que o seu coração compassivo, amoroso, servo e humilde, ele pode mostrar para você que o seu irmão precisa de ajuda. É diferente, tá? É diferente. Ele percebeu que o seu coração é limpo, o seu coração é puro, é compassivo, é cheio de amor, e aí ele vai pegar você e vai falar, olha, tá vendo o teu irmão? Ele tá fazendo isso, isso e isso, alerta ele. É diferente de ficar mostrando a vida dos outros para você, a troco de nada, tá bom? Para julgar, para apontar, tá bom? Isso Deus não faz. Então toda vez que Deus tá tentando mostrar para você o que ele precisa trabalhar na sua vida e você não enxerga, ele te mostra. Tá bom? Anota isso aí, você que gosta de anotar, escrever, anota para você ler amanhã de manhã, toda vez que você não está ouvindo o que Deus está querendo tratar em você, Ele vai te mostrar, tá? Ele vai te mostrar. O que aconteceu com Davi? Davi estava completamente surdo para a voz de Deus. Por quê? Porque o pecado dele afastou ele do Espírito Santo, né? Por isso que a Bíblia fala para se arrepender, dar fruto de arrependimento. Em João está escrito, deem fruto de arrependimento. Para quê? Para convencer o Espírito Santo de ir voltando e fazer você se arrepender para ouvir Deus de novo. Aqui Davi estava completamente surdo de Deus, completamente surdo por causa do pecado. E aí ele não estava escutando Deus falar, o que você está fazendo? Se arrepende. E aí o que Deus faz? Deus manda a sua voz. E no Antigo Testamento, a voz de Deus, ela era tipificada pelo ministério profético. Então, o ministério profético, ele era a própria voz de Deus, tá?
essa intimidade que nós temos do Espírito Santo habitando em nós para falar com a gente diretamente, não havia no passado. Haviam visitações do Espírito Santo sobre um homem e esse homem era a voz de Deus, tá? Como aconteceu aqui com Natan. Então o que Deus fez? Deus enviou Natan para mostrar, para contar uma história, para que ele pudesse enxergar no que ele tinha se metido. Então, toda vez que você não ouvir a voz de Deus, naquilo que Deus quer tratar na sua vida, Deus vai te mostrar. E como é que Deus vai te mostrar? Aí é que é o mistério. E como é que Deus vai fazer para te mostrar isso? Porque, irmãos, nós ficamos resistentes ao tratamento de Deus. Nós ficamos resistentes ao tratamento de Deus. Primeiro porque é doloroso, né? Ninguém gosta de ouvir verdade, ninguém gosta de ser confrontado, ninguém gosta de ser corrigido, não existe um louco que gosta, né? Ninguém gosta, a não ser num nível bem espiritual, né? Se você está num nível bem espiritual, você fala como o apóstolo Paulo: eu tenho prazer nas minhas tribulações, porque a tribulação produz esperança, produz perseverança, produz fé. Então, baseado no que a tribulação produz, eu até tenho prazer nela. Mas olha o que acontece nesse momento. Davi não conseguia enxergar o que ele fez. Natan conta uma história. O que Natan faz? Preste atenção aqui, bastante atenção no que eu vou falar agora. Olha o que Deus faz. Porque Davi não estava vendo o seu pecado, Davi não estava enxergando o seu pecado, Deus, ele prospecta o pecado de Davi em uma figura, para que Davi visse a gravidade do que ele fez em uma figura. Tá? Talvez eu consiga falar mais claro. Ele não estava conseguindo ver seu próprio pecado. O que Deus faz? Deus faz através da sua voz, através do profeta. Deus pega o pecado de Davi e bota o pecado de Davi em outra pessoa, fora dele. E aí agora ele tinha que se julgar em outra pessoa. Estão entendendo? Olha a sabedoria de Deus, irmãos. Davi não estava vendo a gravidade do que ele fez. E aí o que Deus faz? Deus pega o que Davi fez e prospecta em uma outra imagem, em outra pessoa, para que Davi pudesse ver a gravidade do que ele estava fazendo em outra pessoa. E aí o que Davi faz? Davi se dá sentença em outra pessoa por causa do impulso de julgamento real. Então, quando Davi fala que esse homem morra, Natan fala assim: tem certeza? Você tem certeza que é esse o julgamento? Porque esse homem é você. Estão entendendo, irmãos? Estão entendendo? Toda vez que você não enxergar o seu pecado em você mesmo, o seu erro em você mesmo, ou Deus vai te dar um sonho abençoado para você se ver no sonho, que tipo de pessoa é, tipo de pessoa você está sendo em sonho, ou Deus vai aproximar de você alguém para fazer com você o que você está fazendo com outros. Para quê? Para poder revelar para você o seu coração de juízo, né? Olha o perigo de você se precipitar em julgar causas. Eu vou ler para vocês aqui Mateus capítulo 7, é bem conhecido também, fala de julgamento, baseado na lei do plantar e colher, tá, gente? Não esquece essa lei, não. Lembra dessa lei? Lei do plantar e colher. Lei do que eu vou plantando e eu vou colhendo. Não julgueis para que não sejais julgados. Não julgueis, por quê? Porque quando você julga, você gera uma sentença sobre você mesmo. Olha isso. Se você julgar, você vai ser julgado. Ponto. Esse versículo já falaria muito, né? Então, não julgueis para que não sejais julgados. Então, se eu não quero ser julgado, o que eu faço? Eu não julgo. Se Davi fala para Natan assim, a gente precisa ter misericórdia desse moço, ele estava sentenciando misericórdia sobre ele mesmo. Mas como ele disse assim, tem que matar ele tem que devolver o que ele fez tantas vezes mais. Como Davi foi para esse caminho de juízo e de justiça, o próprio Natan falou assim: então, vai ser assim com você, tá? Então será assim com você também. Você vai pagar tantas vezes, vai pagar nos seus filhos, vai pagar com o seu reino.
Estão entendendo? E o que Jesus está falando aqui é exatamente disso. Não julga para não ser julgado, porque no que você está julgando outra pessoa, você pode estar correndo o risco de estar se julgando nela. Porque, irmãos, não tem diferença, agora eu vou falar como... Está se sentenciando no outro. Agora, eu vou falar como pai. Como pai, irmãos, não existe diferença de gravidade de erro para filho. Que um filho fez, o outro... Chega 2 filhos brigados para mim, e os 2 estão brigando, e os 2 estão... Aí vem, pai, olha aqui. Eu não quero saber quem errou mais, quem errou menos. Eu quero que os 2 se entendam. Eu amo os 2 são filhos. O que ele está falando aqui é exatamente isso, não julgue para não ser julgado. E aí, continuando, ele fala, pois com critério, presta atenção, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. O mesmo critério que você vai usar para julgar alguém ou alguma causa, vai ser usado para julgar você e as suas causas. O mesmo, lembra do plantar e colher? Lembra de você joga no reino, o reino vai devolver? Irmãos, eu já vi, vou falar do que eu já vi. Eu já vi homens de Deus, sentenciando outros irmãos, excluindo, afastando, julgando, pisando, expondo. Fulano, isso, fulano. Irmãos, eu falo isso com dor no meu coração. Alguns anos depois, essa pessoa que julgou essas outras causas, estava preso nessas causas, estava fazendo a mesma coisa. Por que isso? Porque as leis espirituais são reais. Por que quando Jesus está na cruz, ele fala assim, Pai, perdoa que eles não sabem o que fazem? Porque eles estavam plantando desgraça, crucificando o Filho de Deus. Jesus estava tendo misericórdia, ensinando pra gente o tipo de coração que a gente precisa ter, baseado no que eu quero colher. Então vamos lá. Para não ficar aquela coisa apelativa, emocional, que a minha intenção não é essa, o que eu quero dar para vocês aqui é ferramenta para você viver bem. Preste atenção. O que eu estou te dando aqui é ferramenta de Deus para você viver bem, tá? Minha intenção aqui não é convencer você de perdoar ninguém, aí é um problema seu com Deus. O que eu estou tentando te falar para você aqui é que que as leis de Deus, elas vão se cumprir de qualquer maneira. Vão se cumprir. A lei de Deus é estatuto. Pum, vai acontecer. Então vamos lá. A Bíblia diz assim, e o que se humilhar será exaltado. Isso é uma lei. É uma lei ou não é uma lei? É uma lei. Isso é uma lei. Se Deus falou, e os humilhados serão exaltados, e o que se humilhar, ele vai exaltar, ele está dando uma chave. Ele está dizendo, você está preocupado com o teu eu, com o teu orgulho, por causa desse ego enorme. Tem gente que tem o ego maior do que o corpo, por causa desse ego enorme, por causa desse orgulho enorme. Mas, se você colocar isso tudo de lado, morrer para você mesmo e for lá se humilhar, existe uma lei que diz que o próprio Deus vai te exaltar. Você está entendendo? Eu quero dar essas chaves para você. Aqui tem uma chave importante, qual? Toda sentença que você decretar sobre alguém vai voltar para você. Aí você só consegue ver a coisa ruim. Aí agora você está assim, nossa, eu desejei que fulano morresse. Não, mas não é isso que eu quero dizer. Não é isso também, mas não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que se você tiver misericórdia de alguém, esse foi o teu critério? Qual critério que você usou? Ah, Tom, eu usei o critério da compaixão. Ó, sabe o que vai voltar para a tua vida? Compaixão. Porque foi o critério que você usou. Estão entendendo? Eu não estou falando, irmãos, de emoção. Eu estou falando de inteligência. Inteligência espiritual. É isso que eu estou falando, inteligência espiritual. Tá? Falando de uma atitude baseada em inteligência espiritual. Estou aqui querendo ser romântico, perdoe seu inimigo. Não é? Eu estou preocupado nem com o teu inimigo. Tá? Eu estou falando isso preocupado com você mesmo. Por quê? Todas as sentenças que você lançar sobre o seu inimigo vai voltar contra você. É o que ele está dizendo. O critério que você usar para julgar vai ser o critério que vai ser usado na terra. Presta atenção. 2 reinos vão se levantar contra você. 2 reinos. Primeiro,
Todo critério que você usar para julgar as causas dos outros, os outros vão usar para julgar a sua. Primeiro âmbito. Segundo, o espiritual. Tanto Deus quanto os homens vão julgar você da mesma maneira como você está julgando as situações. Aí você não entende por que a tua vida está toda amarrada, toda presa, tudo retido, tudo não sente Deus, nada é liberado, vive tendo terrores, sendo perseguido por terrores, vive surgindo pessoas terríveis na tua vida. O que Deus está fazendo? Deus está tentando mostrar para você quem você é, em quem te cerca, para te dar a oportunidade de você semear aquilo que você quer colher na tua própria vida. Uau! Você está entendendo isso, irmão? Vocês estão entendendo? Estão comigo? Tá meio maluco? Tá meio maluco? Tá meio doido? Irmãos, é tempo da gente viver um evangelho luz, né? É tempo de viver o evangelho luz, é tempo de viver o evangelho inteligente. A gente precisa pegar as leis de Deus e se utilizar delas a nosso favor, irmãos. Chega de pegar as leis de Deus, das leis de Deus ser usadas contra nós. Estão entendendo? Isso depende muito de como você se comporta diante das situações. A gente precisa ter inteligência espiritual, porque quando Deus libera uma ordenança, Ele não libera para a gente seja punido por ela. Ele libera para dar uma chave. Ele está dando uma chave aqui, ó. Tá? Ele está dando uma chave, olha. Não julgue. Olha como é que ele começa. Não julgue. Então ele já deu a chave, não julgue. Por quê? Para não ser julgado. Ou seja, o que você lança no reino, o reino devolve para você. Estão entendendo? O que você lança no reino de Deus, aquilo vira uma bola lá, Deus devolve. Fala, não aprendeu. Estão entendendo? E olha isso. O critério que você julgar, você vai ser julgado. A medida que você usar, vão usar contigo. A mesma medida. Qual foi a medida que você usou? Raiva. Então se prepare para muita gente com raiva vir por cima de você. Qual foi o critério que você usou? Justiça própria. Justiça própria. Então se prepara para Deus cercar você de gente com justiça própria. Que não aceito. Mas isso eu não aceito. Mas isso é gente que não aceita tanta coisa. Só que a vida, ó, irmãos, preste atenção. Primeira lição que eu aprendi de Deus. A vida não está nem aí para o que eu entendo de justiça. A primeira lição que a vida me ensinou foi: eu não estou nem aí para o que você entende de justiça. Eu sou a vida. Ponto. Com 13 anos de idade, a vida arrancou minha mãe. Isso é justo? Não quero nem saber se é justo mais. Ela fez e pronto. Acabou. Ela não está nem aí porque eu entendo de justiça. Um menino, jovem, 13 anos, né, que vivia uma situação terrível, sem relacionamento com o pai e agora também não tinha mãe. Vai encarar a vida. A vida te pede permissão? Vou fazer uma pergunta aqui para você. O que a vida te pediu permissão para alguma coisa? A vida, ela vem, o câncer chega. Não é assim ou não é assim? É assim, irmãos. A vida vai e se recolhe de um parente teu. Pô, fulano era tão bom, faleceu. A vida vem, pum, fecha as portas. Né? O que a Bíblia diz? Que Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo para o deserto para ser tentado pelo diabo. A vida pega na tua mão, leva você para o deserto e bota você cara a cara com Satanás. Para quê? Para forjar Jesus em você. E aí, irmãos, eu estou usando um exemplo bobo aqui, que é falta de perdão. Eu acredito que vocês, tudo aqui tem o coração limpo, ninguém aqui tem problema com ninguém. Todo mundo aqui tá de boa, já liberou todo mundo ama todo mundo. Mas o que eu tô querendo dizer para vocês aqui, só que não, o que eu tô querendo dizer para vocês aqui é que os princípios espirituais, eles são reais. Você aceitando ou não, você acreditando ou não, você gostando ou não, os princípios, eles são reais. Quando a gente começar muito com essa coisa de eu não aceito, é bom a gente parar e fazer uma reflexão, né? Exatamente. Dar uma olhadinha no que a gente plantou para, de repente, quem sabe, a gente conseguir entender o porquê as coisas estão acontecendo dessa forma, né? Não que não aconteça, mas o fato é que o que o homem semear é o que ele vai colher. Quando as coisas começam a acontecer, eu acredito muito que quando eu ouvi, assim, hoje,
né? Quando eu estava sentada aguardando uma consulta, eu ouvi algo assim, acredito que no reino, algo sobre, eu até compartilhar isso com o pastor, que eu ouvi parte dessa alguma coisa sobre essa mensagem hoje à tarde. Glória a Deus, eu creio. Hoje pela manhã. E eu ouvi assim, por que querer colher algo bom quando se planta só o que é ruim? E aí eu fiquei pensando sobre isso. Então assim, quando o pastor falou sobre, de repente você fica aí, eu não aceito, né? É a hora da gente, quando bate aquele senso de justiça, né? Por que estão fazendo isso comigo? Por que comigo? Por que isso comigo? Por que aquilo comigo? É hora da gente dar uma pausazinha e a gente começar a refletir nas nossas semeaduras, né? A gente precisa ver o que a gente andou semeando aí, pelo menos de uns 3 anos para cá, a gente faz uma reflexãozinha do que a gente vem semeando, porque talvez a gente acredito que tenha momentos que a gente semeia e o tempo passa e a gente esquece do que a gente semeou, de palavras que nós lançamos, né? E que estão aí, foram pegas no reino, né? Por quem? Não sei, né? Anjos e demônios estão aí por aí liberados, né? Então, eu não sei aonde, eu não sei o que foi que você semeou, né? Mas é inevitável que você vai colher, né? Eu me incluo nisso, né? O que eu semeei, eu vou colher. Mas eu acho que sempre é tempo, eu creio que por isso essa mensagem, sempre é tempo da gente parar e analisar as nossas semeaduras para que a gente possa começar entendendo isso, a gente se retratar com o que a gente fez e daqui para frente a gente começar a pensar bem no que a gente vai semear daqui para frente. Amém, isso aí, exatamente. E a gente precisa parar de viver por acidente. Sabe aquela música que diz, deixa a vida me levar, a vida leva eu? Isso não é uma coisa saudável não, irmãos. A gente não pode deixar a vida ir levando não. Você tem que ter consciência. A Bíblia fala para você não andar conforme esse mundo, mas renovar seu entendimento. Que o nosso culto é um culto racional. Ou seja, eu tenho que andar com clareza das minhas atitudes. Eu não posso ter uma vida por acidente. Eu tenho amigos por acidente, eu tenho trabalho por acidente, eu tenho relacionamentos por acidente, atitude por acidente, eu falo por acidente, eu compro por acidente, passei, gostei, comprei. Não, a gente precisa começar a ter disciplina de... Eu tô plantando de propósito, porque eu quero colher isso, tá? Isso pro bem que eu tô falando, pro bem, entendeu? Por que eu vou amar meu inimigo? Porque eu preciso do meu inimigo me amando, tá? Eu quero, quando alguém me considerar inimigo, que me ame. Quando eu for falar com alguém e essa pessoa achar que eu sou inimiga dela, eu quero que ela me ame, porque eu não estou sendo inimiga, tá? É uma das coisas que aconteceu aqui, olha o que Deus faz. Eu vou dar uma corrida por causa do tempo aqui, mas olha o que Deus faz. Quando Deus manifesta Davi dentro de uma alegoria, Davi odeia a alegoria. Davi odeia a alegoria, tá? Ele odeia aquela alegoria. Ele fala, esse maldito desse cara aí, né? Só que esse cara era ele, estão entendendo? Então, boa parte das pessoas que a gente odeia fora de nós é uma versão de nós neles. A gente precisa entender isso, irmãos. Boa parte das coisas que a gente odeia nos outros tem a ver com aquilo que nós estamos odiando de nós mesmos em alguém. Isso vai gerar em você uma construção para você se abrir e falar, pô, será que eu sou assim? Para você começar a se refletir, começar a pensar. Você não gosta de gente que dá volta nos outros, mas está devendo a quantos? Estão entendendo? Por exemplo, eu não gosto que a minha vida financeira, eu não gosto que a minha vida financeira ela oscile, mas a minha oferta oscila a Deus. Estão entendendo? O meu dízimo a Deus, ele oscila. Cá para nós, irmãos, Deus não precisa do nosso dinheiro. Parece jargão, mas não é não. Realmente Deus não precisa do nosso dinheiro. Ele tira dinheiro de onde não tem, da boca do peixe. Ele faz gerar dinheiro. Ele não precisa. Essa questão de dízimos e ofertas não é para que Deus se torne mais Deus. É para que a gente tenha disciplina financeira. Disciplina financeira. Se a gente não consegue viver com 90% e os 10% devolver para Deus, imagina a bagunça que é a nossa vida financeira. Estão entendendo? O que Deus está ensinando é administração financeira. Então, se você oscila na tua fidelidade a Deus nessa área, com certeza essa área vai oscilar na tua vida. Às vezes, financeiramente, você está super bem, às vezes você está muito mal, às vezes está tudo bem, às vezes está muito mal. Então, será que a vida não está botando um espelho na tua frente falando, olha aqui quem você é? Estão entendendo? Então assim, para que você possa se julgar fora de você.
se julgar fora de você. Olha que coisa magnífica, irmãos. Olha que coisa poderosa que Deus te deu como crente, como filho de Deus. Se você perdoar alguém, essa pessoa está perdoada. Olha que coisa linda. Mas se você retiver, não perdoar essa pessoa, ela não está perdoada. Isso não é muito poder? Não é? Você não tem uma lista de gente aí que não merece perdão? Você tem uma lista aí, não tem? Deve ter uma lista de gente aí que não merece perdão. Não, fulano mata, fulano violenta, fulano estupra, fulano assassina, fulano rouba, fulano trai, fulano mente, fulano... Você deve ter uma lista de gente que não merece perdão, não tem? Com certeza você tem, de verdade. E com razão até, né? Com razão, baseado na nossa justiça, não é isso? Você até tem. E olha o que ele diz, se essas pessoas, você disser, não vai para o céu, elas não vão não, vão ficar retidas. Eu acho que isso é muito poder para um ser humano como a gente, mal. O que a gente não entende é o perigo desse poder nas nossas mãos. Por quê? Por causa desse outro versículo aqui, que não está ligado, mas que é uma continuação. Mateus capítulo 6, eu vou encerrar com isso aqui, versículo 14 e 15. Presta atenção, quem você perdoar está perdoado, quem você retiver está retido, beleza? Deus te deu esse poder, olha que coisa tremenda. Aí em Mateus 6, 14 e 15, ele nos dá uma responsabilidade. Mateus 6, 14 e 15, diz assim, ó. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste os perdoará. Ele está condicionando o perdão de Deus. Presta atenção, princípio, lei de Deus. Porque se perdoardes os pecados aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Versículo 15. Se, porém, não perdoar aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Então, aquele poder agora se virou contra quem? Fala aí. Aquele poder que ele deu lá, se voltou contra quem agora aqui nesse versículo? Que ele está dizendo, quem você perdoar, está perdoado. Quem você retiver, meu filho, está retido. E você também junto. Estão entendendo? Olha, você já tinha lido e prestado atenção nisso? Como é que o princípio e a lei de Deus está ligada a um conjunto de coisas, e uma delas é isso aqui, ou você usa a seu favor isso aqui, ou isso aqui está sendo usado contra você. Satanás senta contigo e te dá um monte de razão para tu não perdoar, com razão, com justiça. Na verdade, fica condicionada a própria pessoa ao ser perdoado e ao ser retido. Isso. Pronto. Né? Você Exatamente. decide, eu serei perdoado e serei retido, né? E está na sua mão. É tanto poder que está na sua mão. Você que decide se será perdoado ou será retido. Ou será retido, entendeu? Exatamente. É um poder muito grande, perigosíssimo. Perigosíssimo. E que a maioria de nós usa contra nós mesmos. Porque quando você não libera alguém, você está se retendo nesse alguém. O que Deus está... Presta atenção, irmãos. Presta atenção. Eu tô num processo de tratamento de Deus, nesse momento agora atual da minha vida, que é de enxergar a glória de Deus na sua criação. De Romanos 1, tá? Romanos 1, que ele fala que toda a glória invisível está nas coisas visíveis que Deus criou. Então eu estou nesse processo de enxergar a vida de Deus à nossa volta, do tipo, sair de mim e falar assim, ó, Deus está em tudo, sabe? E eu estou vivendo essa fase da minha vida, de enxergar Deus em tudo. Ele está em tudo, enxergar em tudo. Tudo tem Ele, tem o seu toque. Então tudo isso merece o meu respeito, porque Deus está em tudo isso. Então, eu tô nesse processo, é meu particular, tá? Eu tô vivendo isso. E olha o que Deus está falando aqui, que quando eu julgo alguém, eu tô me julgando nesse alguém, porque Ele está dizendo, se você não perdoar essa pessoa, Deus também não vai te perdoar. Se você perdoar, Deus te perdoa. Então Ele está condicionando, Ele não está perguntando qual é a gravidade. Está escrito aqui, com exceção de te roubaram, né? Com exceção de te violentaram. Com exceção de... Não tem isso aqui, não tem isso aqui. O que ele está dizendo aqui é o seguinte, você perdoa o que os homens fizeram, as ofensas deles, e Deus te perdoa. Você não perdoa, Deus não te perdoa. Ponto, é lei, tá no reino, irmão. Então, o que por inteligência espiritual, a gente precisa fazer rápido, praticar rápido. Tudo que você quer receber de Deus, dê para alguém que está à sua volta. Agora. Tudo que você quer receber de Deus,
Tudo que você receber de Deus, começa a distribuir para quem está à sua volta. É amor? Você quer ser mais amado por Deus? Começa a amar Deus nos outros. Você quer mais autoridade de Deus? Começa a respeitar a autoridade de Deus na vida do outro. Não tenta ser Deus para o outro. Tem gente que tenta ser Deus na vida do outro. Estão entendendo? Não, irmãos, não. Faz sentido para vocês? Tá fazendo sentido? O pastor aqui tá viajando. Hein? Se eu tô viajando mesmo. É viajando em Deus, tá? E eu tô dando, o que eu tô tentando dar para, eu tô dando exemplo de perdão, tá? De perdão, porque é uma das coisas que mais nos atinge porque nós somos egocêntricos. Em função de sermos egocêntricos, a maior dificuldade nossa é perdoar. Então, e emotivos, né? Mas vale para qualquer coisa da sua vida. Vale para qualquer área da sua vida. Aquilo que você está julgando no outro, você está se julgando nele. E eu não estou falando de coisa que você faz ou não faz, não estou falando disso. Eu estou falando que tudo que o outro faz contigo ou faz para o mundo, quando você julga ele, pode ser que lá na frente você caia na mesma coisa. Só para sentir a dor do que estava sendo julgado. Deus é assim, irmãos. Irmãos, Deus é assim, tá? Porque Ele é Pai de todos. A Bíblia diz que Ele faz chover sobre justos e injustos. E Ele está construindo, presta atenção, Ele está construindo o caráter de Jesus em nós. Então preste atenção que essa pessoa que você está odiando muito, você pode estar se odiando nela. Porque aqui Ele está dizendo, se você não perdoar essa pessoa, você não está se perdoando nela. Estão entendendo, irmãos? E isso é princípio, isso é lei espiritual. A gente precisa, por inteligência, começar a usar isso a nosso favor, irmãos. Começar a usar a nosso favor, começar a amar mais. Você quer receber de volta, você quer receber das pessoas que estão te devendo? Quem quer receber? Está com dinheiro retido aí? Quem está? Começa a pagar quem você está devendo. Vão em todos os sentidos, Começa a pagar quem você está devendo, você vai começar a ver isso voltar para você, sabe? E isso é lei. Então, isso é uma promessa? Não, isso é lei de Deus, não é promessa. Não estou prometendo nada. A promessa está aqui, nas Escrituras. O que você plantar, você vai colher. Se você reter, você está retido. Se você perdoar, você está perdoado. Se não perdoar, não vai ser perdoado. A medida que você usa, vai ser usada contra você, tanto pelo mundo quanto pelo próprio Deus. Está dizendo, o mundo vai te julgar como você julga todas as coisas, e o próprio Deus vai te julgar também. Estão entendendo, irmãos? Então, eu espero que você consiga praticar isso aí, para que você encontre a paz, encontre o caminho de paz a partir disso. Começa a se ver no outro, e você vai ver como você vai conseguir amar até inimigo depois dessa revelação para a sua vida. Amém, queridos? Eu acredito, irmãos, que essa é uma grande chave para que a gente possa ter um mundo melhor e viver melhor uns com os outros entre nós. Amém? Então, fica aí minha palavra para a vida de vocês. Deus abençoe. Beijo no coração de todos. Já está encerrando aqui o Instagram. Shalom de Deus para vocês. Beijo, gente. Deus abençoe, tá?